Meus caros, boa noite. Iniciamos hoje mais um evento da Academia Nacional de Direito Notarial Registral, Adnotari. Adnotari formada por advogados, notários, registradores, sociedade em geral. Esse é o objetivo dessa academia: transmitir conhecimento, adquirir conhecimento. E para isso, tentamos trazer profissionais de todo o Brasil, do mundo inteiro, né? Inclusive, né, europeus já trouxemos aqui para discutir assuntos notariais registrais. Agradeço imensamente a presença das palestrantes de hoje, doutora Tatiana Lisboa e doutora Heloísa Bagatin. Vou pedir licença às senhoras, que daqui a pouquinho eu tenho uma entrevista, então vou ter que sair um pouquinho mais cedo, mas eu quero aproveitar e beber do conhecimento das senhoras. Aproveito também para direcionar o meu boa noite e as minhas saudações ao nosso querido vice-presidente, o doutor Mauro Antônio Rocha. Muito obrigado, Maurão, por estar aqui conosco também. Ao Bruno Grupp, coordenador da Coordenadoria de Estudos de Direito Ambiental, da Adnotari, prestigiando um evento de agraristas, né? E a gente fica muito feliz de ter esse tema conosco, sabendo que o agronegócio, o direito imobiliário, rural, é tão importante para o nosso desenvolvimento nacional. Desse modo, transmito imediatamente a palavra ao presidente desse evento de hoje, que é o doutor Bruno Grupp. Brunão, a palavra é contigo, querido. Bom evento a todos. Até breve. Boa noite, obrigado, Marcos, aí pelas palavras, obrigado também pela sua presença, com a presença do Mauro e dos demais dos demais associados e o pessoal que está nos acompanhando também. O Marcos Kikunaga, já com o entusiasmo dele, já fez a nossa apresentação, né? Falando um pouco da Adnotari. Essa é uma associação que visa mesmo adquirir o conhecimento na área do direito notarial e registral, e em razão disso a gente promove palestras e estimula muito o debate sobre esses assuntos. Então, hoje à noite, a palestra, que é uma palestra bastante interessante, com um tema bastante relevante e atual, será sobre crédito rural, e nós teremos aí a presença de duas palestrantes. A primeira é a doutora Tatiana Lisboa, ela é advogada, agrarista, com sede na cidade de Sobradinho, na região Centro-Serra do Rio Grande do Sul. Ela é pós-graduada em Direito e Gestão do Agronegócio pela Verbo Jurídico e atualmente pós-graduando em Direito Aplicado ao Agronegócio pelo IDCC do Paraná. Ela é membro da União Brasileira dos Agraristas Universitários, da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas e da Comissão Nacional do Crédito Rural e Financiamento do Agronegócio, da UBAL. E a outra palestrante é a doutora Heloísa, pegar o currículo dela, Heloísa Bagatin Cardoso, ela é bacharel em Direito pela Unicuritiba, tecnóloga em Comunicação Institucional e Empresarial pela UTF do Paraná. Ela é também especialista em Direito Aplicado, especialista em Direito Contemporâneo pelo Centro de Estudos Jurídicos Luiz de Carlos e pós-graduanda também em Direito do Agronegócio. Ela é secretária-geral da União Brasileira dos Agraristas Universitários e membro da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas. E coordenadora do livro Direito Agrário na Prática, casos jurídicos reais sob a percepção das mulheres agraristas, e colunista na revista A Empreendedora. Então, queria mais uma vez agradecer a presença de vocês e colocar aí à disposição para a doutora Tatiana começar a apresentação dela. Boa noite, doutores, boa noite em especial, né, ao vice-presidente, doutor Mauro,
ao Dr. Bruno, que está conduzindo esse evento hoje. É um grande prazer, né, poder dialogar com vocês sobre esse instrumento, né, que tem um papel fundamental para o desenvolvimento do setor agrário. Então, se puder compartilhar, doutora Andréia, por gentileza. Sim, eu vou fazer o compartilhamento. Quando a doutora quiser que pare o compartilhamento, me avisa que eu vou, tá bom? Tirando, tá? Certo, eu preparei um material para ficar melhor a elucidar, né? Então, né, sobre o crédito rural, acho que esses eventos eles são muito importantes porque a gente tem uma grande parcela da população que desconhece as peculiaridades do setor, né? O quanto o produtor rural, tanto seja ele grande, seja um pequeno produtor, agricultura familiar, né? Ele, assim como outra atividade, né, que proporciona dividendos, necessita também de crédito. Então, pode passar, por favor. O conceito de crédito rural, ele está disposto no artigo 2º da Lei 4.829, de 65, né, que ele tem aí o objetivo de atender às necessidades do setor para um melhor desenvolvimento das atividades por meio dessa suplementação de recursos financeiros, né, por meio das entidades públicas, né, que proporcionam esses financiamentos aos produtores e cooperativas, que eles são exclusivos, o destino é exclusivo para a atividade rural. Pode passar, por gentileza. Bom, trago assim um pouquinho da evolução, né, do crédito rural no Brasil. Nós estamos aí no país das leis, né? Temos inúmeras legislações e no setor de crédito rural ele não é diferente. Aqui eu trouxe algumas, né, que a gente elenca as mais importantes, que foi a própria institucionalização do crédito rural, né, em 65. Em 67 nós tivemos o decreto-lei que dispõe sobre os títulos de crédito. Em 1973 tivemos a criação do Proagro, que é um importante programa, né, de garantia das atividades. E entre as décadas de 60 e 70, né, teve também uma grande avanço do setor, né, um crescimento que trouxe essa inovação também na legislação. Então, em 91, nós tivemos a criação da Lei de Política Agrícola. Em 94, uma modernização do financiamento, onde tivemos a criação da CPR. Em 95, outro programa muito importante para fomentar a produção, que é o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que tem uma parcela muito considerável, né, no setor. Em 2004, nós tivemos a criação de novos títulos, e em 2020 também outros títulos de crédito, e a doutora Heloísa vai entrar um pouquinho nas peculiaridades de cada um deles. Pode passar, por favor. Bom, então, como eu já mencionei, o crédito rural ele é o principal instrumento da política agrícola no Brasil, e ele se materializa através desses financiamentos, né? E a operacionalização dele se dá pelo Plano Safra, que é divulgado uma vez ao ano, e ali traz essas definições de taxas, de prazos, né? O volume de recursos destinados a cada segmento. Pode passar. E como é que se dá toda essa organização do crédito rural? Bom, então ele tem a competência, né, do Conselho Monetário Nacional, e aqui eu tirei do próprio site do Banco Central, o quanto compõe, né, o sistema de crédito, ele é essa interação toda de várias esferas do setor público e privado, né? E o Banco Central, ele desenvolveu o Manual de Crédito Rural, né, que faz essa compilação de todas as regras, as normativas, que são divulgadas por meio de resoluções. Pode passar, por favor. Bom, e as instituições, né, que estão autorizadas a
atuarem no crédito rural, elas são distribuídas entre as básicas, as vinculadas e as articuladas. Os básicos nós temos o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia do Brasil, o Banco Nordeste do Brasil, entre os vinculados o BNDES, as agências de fomento, a Caixa Econômica Federal, os bancos estaduais, os bancos privados, as cooperativas, quando são autorizadas, as sociedades de crédito, instituição do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. E nos articulados, os órgãos oficiais, né, de valorização regional e entidades de prestação de assistência técnica. E aqui uma das curiosidades é que essas instituições financeiras que participam do Sistema de Crédito Nacional, elas devem, uma vez por ano, uma data pré-fixada, informar os orçamentos e as suas aplicações, especificando a origem desses recursos, as áreas em que eles serão aplicados, as finalidades respectivas também, porque esses orçamentos eles são levados em conta para elaboração do orçamento monetário do país. E além essas fontes, elas vêm também internas e externas, né, que é bem extensa. Pode passar, por favor. Não, desculpa, eu vou falar ali sobre as finalidades, né? Pode voltar no slide anterior. Então, quais são as finalidades, né, do crédito rural? Eles são distribuídos entre 4 finalidades, que é o custeio. O que é o custeio? Como se fosse o capital de giro do produtor, né, que ele vai investir, né, no preparo da terra, no cultivo, na compra de insumos, sementes, remédios, né, no caso se for criação, pagamento de mão de obra. Os investimentos é tudo que necessita ali as melhorias, né, para melhor desenvolver atividades, seja maquinário, equipamentos, também temos pavilhões, enfim, tudo que necessita para essa atividade se desenvolver bem na propriedade, né? E a comercialização, que é as despesas inerentes ali, imediatas à colheita, e a industrialização, né, se for por cooperativas ou também no próprio produtor na sua propriedade. Pode passar. E os objetivos do crédito rural, ele tem os objetivos muito específicos, né? E é isso que a gente tem mais que enaltecer e divulgar, né? Porque aqui está a grande diferença desse crédito, né? Que é estimular a produção, é o fortalecimento econômico ao produtor, né? E principalmente aos pequenos e médios produtores, favorecer um custeio oportuno e adequado e incentivar toda essa produtividade, né? E eu trago aqui as palavras do doutor, professor, estudioso e também autor de vários livros de crédito rural, o doutor Marcos Reis. Ele sempre comenta, né, que o Brasil ele tem que se orgulhar do sistema de crédito rural, né, porque é um exemplo para o mundo, porque é um dos poucos países que subsidia com recursos, né, e se preocupa com todas as fases desse setor. Então, é muito importante, e nós temos isso, inclusive, na nossa própria Constituição Federal, né? Pode passar, por favor. Bom, eu vou entrar um pouquinho aqui sobre a diferença, né? Mas o que difere o crédito rural do crédito normal, né? Eles são destinados entre livres, né, controlados e não controlados, e esses controlados, eles têm esse juro pré-determinado pelo Estado, né, pelo Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, tem todo um regramento normativo próprio, né, específico, porque o objetivo é esse, né, é realmente a subsistência por meio da alimentação. E por isso que ele é controlado pelo Estado, tutelado pelo Estado, como a gente fala, né? Porque a autonomia das partes, elas são restritas, né? Com linhas específicas, enquanto o financiamento privado, ele já tem aí os recursos destinados, eles são livres e autonomias, elas são mais abrangentes. Pode passar, por favor.
Eu trouxe um pouquinho sobre o atual Plano Safra, né? Isso também consta lá no site do Banco Central, que eu achei bem interessante, o desempenho desse último Plano Safra, e a gente observa que os valores disponibilizados, eles aumentaram, né? Eles foram de 251,22 milhões no total, e em todas as contratações houve um expressivo aumento de contratação. Pode passar que no outro tem específico sobre os contratos de a contratação de custeio e investimento, né? Então a gente percebe ali que teve também um aumento bem considerável. Pode passar, por favor. Bom, mas né, e essa situação atual que nós vivemos nessa safra, né? O governo ele tem adotado medidas para minimizar esses efeitos climáticos nos últimos meses, né? Assolou vários estados do país, prejudicando um enorme número de produtores. Né? E no início de março tivemos a divulgação da resolução, né, 4.987, onde instituiu uma linha de crédito emergencial para alguns estados que a gente chama da chamada região sudene, então aqueles produtores que tiveram perdas, né, lá o problema foi a inundação, né, enxurrada, foram chuvas muito intensas no período entre 1º de novembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022. Então esses produtores eles estão autorizados a prorrogarem essas dívidas, né, nos mesmos encargos, né? Claro que desde que comprovando essas dificuldades, né, para o reembolso, e essa comprovação ela tem que passar pelo critério da instituição financeira, né? Que ela vai atestar essa necessidade de prorrogação e também deve ser demonstrada a capacidade de pagamento do mutuário. Pode passar, por favor. Já aqui para os estados da região sul, né, essa medida do governo veio no final do mês de março, onde abriu um crédito extraordinário de 1,2 bilhões, né, para essa concessão de descontos para esses produtores, né, que tiveram a sua produção atingida pela seca. Nós tivemos uma estiagem, não foi só uma estiagem, né, uma seca severa, e então concede, logo depois veio um decreto, né, concedendo um desconto de 35,2% das parcelas dessas operações, só que a diferença aqui nesses estados é que eles são destinados às operações no âmbito do PRONAF, né? Então, aquelas que estão vencidas ou a vencer entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de julho desse ano, elas podem ter esse desconto, né, que é chamado de rebate. Bom, mas pode passar. E aquelas situações, né, onde o produtor não se enquadra em nenhuma dessa situação que traz essas medidas, existe a prorrogação, né, autorizada lá pelo Manual de Crédito Rural, que também o produtor, ele comprovando dessas situações, né, que é a dificuldade da comercialização dos produtos, frustração de safra, e outras eventuais situações, ele pode também fazer esse pedido de prorrogação. Pode passar, por favor. Porque aqui é que a gente pede muita atenção ao produtor rural, porque esse pedido de prorrogação ele deve ser muito bem instruído. Primeiro, ele deve ser feito um pedido administrativo à instituição financeira antes do vencimento desse contrato, né? E ele deve ser protocolado já com essa comprovação toda. E como é que se comprova isso, né? Por meio de laudos de perdas. Esses laudos, eles devem ser elaborados por um técnico habilitado, né, agrônomo ou veterinário, dependendo da atividade desenvolvida pelo produtor. E a descrição desses prejuízos, né, eles podem ser também trazidos, né, por meio de uma ata notarial, que é o que nós também sempre orientamos os produtores, e ali
poder trazer por meio de fotos, de vídeos, né, descrevendo todos esses prejuízos, que assim, esse pedido, se não for aceito na via administrativa, aí tem a opção de fazer um pedido judicial. Pode passar. Bom, aqui é uma pequena reflexão, né, que a gente faz, qual que vai ser o futuro, né, de tudo isso. Bom, a gente pensa, assim, que tem que ter realmente uma maior atenção do produtor rural, né, porque nós tivemos inúmeras situações, né, nesse ano foi cambial, foi os insumos, a questão da guerra, os preços, então o fluxo de caixa do produtor ele tem que ter cada vez mais atenção, né? Esse controle ele vai além da entrada e saída, né? Porque esses preços pagos pelos insumos foram muito superiores e as margens, né? Elas ficam cada vez mais apertadas. Então tem que cuidar desse detalhe, né? E esse controle tem que ser bem efetivo. Então, assim, o que a gente traz, né? Que a atividade agrária, ela é, sim, uma atividade diferenciada, né? Pois ela é responsável pelo abastecimento alimentar, né? E aqui, quando a gente fala em alimentos, né? É uma questão de subsistência do nosso corpo humano, e estamos também nos referindo à questão da soberania nacional, né? E essa existência, né, a subsistência do homem, né, como alimentação, inclusive ela está elencada nos direitos fundamentais e sociais da nossa Constituição Federal, lá nos artigos 5º e 6º da nossa Constituição. Então, por isso que a gente defende tanto essa atividade e principalmente defende o produtor, porque é ele, lá na ponta, que sabe o quanto é sofrido, né, ter uma atividade a céu aberto e necessitar de crédito rural também. Então, essa é minha pequena contribuição. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Tatiana. Agora eu passo a palavra para a doutora Heloísa. Oi, boa noite a todos. Agradeço o convite aí da André e da Liz. Prazer conhecê-los, doutor Bruno e doutor Mauro Antônio Rocha. Doutor Marcos Vinícius, também esses dias nós já nos falamos, né, por vídeo aí no evento das mulheres, no dia 8 de março, que foi bem gratificante realizar aquele evento. Então, agradeço o convite. E eu fiquei muito feliz com esse tema de crédito rural. Eu gosto muito, faz uns 15 anos que eu trabalho com isso, eu sou assessora de desembargadora aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e a matéria que nós trabalhamos é a parte de direito bancário e execução de títulos extrajudiciais. E, geralmente, esses processos bancários, eles são muito parecidos, né? Assim, é bem repetitivo, já tem questões pacificadas, e justamente esses processos de crédito rural que me desafiaram, porque eles são bem diferentes, né? Tem essa questão aí da peculiaridade do agronegócio, do ciclo agrobiológico, essas questões que a Tatiana bem pontuou, né, da necessidade, às vezes, de prorrogação da dívida por causa de uma seca, por causa de uma praga, de uma comercialização. Então, é um risco diferente de outros setores, né, da economia. E isso me motivou a estudar, começando pelo crédito rural e depois se expandindo toda a questão do direito agrário e agronegócio. Então, eu já fiz vários trabalhos sobre o tema, né, essa questão do crédito rural, da prorrogação de dívida, foi meu trabalho de monografia na faculdade. Depois fiz também um trabalho sobre a diferença dos encargos financeiros do crédito rural para o crédito comum. Recentemente, eu e o Jules Soarantes fizemos um trabalho, né, sobre um artigo sobre crédito rural e está para ser publicado no livro da professora Rafaela Parra, que vai ser um manual bem completo sobre direito agrário e agronegócio, que está para ser lançado agora, ainda no primeiro semestre. E eu procurei, né, pensar alguns temas que eu acho que são mais relacionados aí com a questão de registro e notarial, em razão da virtude da associação, né, ter esse enfoque.
Então, como a doutora Tatiana comentou, a estrutura do Sistema Nacional de Crédito Rural ela é bem ampla. Então, nós temos que ver os bancos, eles precisam ter um conhecimento técnico para atuar com o crédito rural. Então, os bancos, eles podem atuar mediante correspondentes agências, mas existem algumas exigências para isso. Então, a instituição ela precisa ter um setor especializado no crédito rural, que realmente compreenda, né, as peculiaridades, precisa ter o conhecimento das normas básicas e da sistematização, né, do crédito rural, e disponibilizar serviços de assessoramento técnico em nível de carteira. E também ter a indicação de recursos livres e designar um responsável pela área. Então, realmente precisa ter toda uma estrutura voltada para esse crédito que é especial. E em 2020, o Banco Central fez várias alterações no Manual de Crédito Rural, na resolução, na estruturação. Então, qual foi a intenção, né? Qual é a política nacional em relação ao crédito rural e ao sistema bancário? É realmente trazer normas de práticas de ESG, ou seja, trazer uma visão de sustentabilidade dos negócios, questão de transparência e governança das propriedades rurais, dos empresários rurais. Então, aí trouxeram algumas requisitos a mais para poder o beneficiário, o produtor rural, contratar esse crédito. Então, a partir de 2020, passou a ser exigido, por exemplo, que seja apresentado o cadastro ambiental rural, que é o cadastro, né, onde tem ali toda a parte do zoneamento, o georreferenciamento da propriedade. Então, isso tudo precisa estar muito bem colocado, o cadastro precisa estar correto. Aqui, por exemplo, eu falo do Paraná. Aqui nós já temos as coisas mais organizadas, mas no norte do país a gente sabe que a questão fundiária ainda é um problema, né? Que tem muita sobreposição de área, problemas de registros de propriedade. Então, isso pode trazer um empecilho. Então, a partir do momento em que a legislação, o Conselho Nacional Monetário, exige, né, que seja colocado esse cadastro, está trazendo a responsabilidade do produtor de ter realmente a sua documentação regularizada e em dia, né? Porque ele depende disso para acessar o crédito. E nós temos também alguns documentos que são exigidos a mais, por exemplo, se o imóvel está na área do bioma Amazônia. Então, por exemplo, tem que trazer um requerimento de regularização fundiária das áreas ocupadas na União dos Estados, um termo de autorização de uso ou concessão de direito real, né, do uso do imóvel, declaração dos órgãos integrantes das unidades de conservação e uso sustentável, tem que trazer toda a comprovação de dominalidade do imóvel, então tem que ir no registro, tem que trazer a matrícula, né, demonstrando quem foram os proprietários, se existe, né, algum ônus, algum registro, alguma verbação ali, então precisa demonstrar como está a situação desse imóvel, onde vai ser desenvolvida a atividade agrária e que vai ser objeto do empréstimo, do financiamento, do recurso para aplicação naquela plantação, naquela cultura, enfim, na atividade que está sendo financiada. E é bem importante que tem algumas autoras que explicam, por exemplo, da não idoneidade do tomador do crédito. Então, tem algumas situações que podem travar, dificultar que o tomador empreste o crédito. Então, por exemplo, se ele não indica todos os imóveis rurais que ele tem em seu nome, se eles têm arrendamento ou não, por que isso é importante? Porque o banco ele precisa fazer uma análise do risco daquele cliente. Então, quanto mais imóveis, quanto mais propriedades, e quanto mais adequado, correto, né, aquele tomador de crédito tiver, o risco dele é menor. Consequentemente, eu consigo dar uma taxa de juros, nos encargos financeiros, melhores, ou eu consigo fazer um empréstimo a longo prazo. Por exemplo, quando a gente tem negativados, né, que as pessoas aí que estão devendo na praça, geralmente elas têm que buscar aquelas instituições financeiras
que não cobram garantias, e a taxa de juros é super alta. Então, todo esse sistema que está sendo formado e criado, a política, é para trazer transparência e poder verificar realmente qual é a condição do tomador do crédito, né? Se ele está com as propriedades ok, se o nome dele está regular, para impedir, por exemplo, duplicidade de crédito sobre uma mesma área, sobre uma mesma plantação, né, sobre uma mesma atividade. Então, isso que é interessante. E aí, o que está sendo, nessa visão, tem um projeto que já foi regulado e vai começar a vigorar agora em maio, que a gente chama que é o Birô Verde do Crédito Rural. Então, como é que vai funcionar? Num sistema de Open Finance, que chama. Então, os clientes bancários, eles podem optar em disponibilizar os seus dados, as suas informações, num sistema que vai ficar aberto entre todos os agentes financeiros. O que isso significa? Que vai ter um cruzamento de dados, por exemplo, de instituições, empresas como os próprios bancos ou instituições governamentais que têm base de dados, por exemplo, o Serviço Florestal Brasileiro, a Agência Nacional de Águas, o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, INCRA, FUNAI, enfim. Todo mundo vai conseguir colocar os dados, né, nos seus sistemas informatizados e vai puxar, tipo, um relatório desse cliente. Então, aqueles clientes que têm tudo organizado, eles vão poder disputar taxas e encargos e formas de financiamento mais privilegiadas que os outros. Então, abre a possibilidade de trazer transparência, né, nessas operações e facilitar o acesso ao financiamento. E, a partir disso, vai existir uma classificação das áreas que estão sendo solicitadas os financiamentos. Então, por exemplo, áreas que não poderão receber crédito por vedação legal. Por exemplo, se for identificada uma situação de desmatamento ilegal ou trabalho escravo e análogo. Quando a gente fala a questão de desmatamento, vira e mexe, está muito na mídia, né? Porque tem aí a pressão internacional, da questão do desmatamento na Amazônia, ou das queimadas, enfim, a gente sempre vê na mídia as pessoas discutindo. Trabalho escravo, às vezes, é mais difícil, mas como tem a questão do análogo, tem muitas situações, por exemplo, que não tem uma organização na fazenda, na gestão. Às vezes, por exemplo, situações em que os trabalhadores ficam muitas horas, né, no campo trabalhando, não tem uma pausa adequada, ou não tem uma estrutura, por exemplo, de banheiro próximo, refeitório, e às vezes acaba configurando como trabalho análogo ao escravo. Então, na justiça do trabalho, às vezes acontece muito de uma propriedade ou de uma empresa, né, às vezes acabar configurando esse trabalho escravo. E aí, se isso acontecer, se ocorrer, se tiver uma certidão, né, aí negativando, apontando essa existência, daí veda, não é possível tomar o crédito rural. Outras situações também, por exemplo, em que as áreas vão poder receber o crédito, mas possuem um risco socioambiental, quando o imóvel é embargado por sobreposição. Então, digamos que foi realizado o CAR, foi feito o georreferenciamento, e apareceu sobreposição de áreas, né? Às vezes, o sistema, ele pega por satélite e não é muito preciso, e aí você precisa contratar uma equipe para ir lá ver a questão da demarcação, ver a questão de cerca. Então, isso pode trazer uma restrição, né, do crédito, talvez um sobretaxamento, até ter exatamente regularizada a área e verificada essa situação. E outro ponto positivo é que a área pode ser classificada como sustentável. Então, por exemplo, áreas que são para programas de baixo carbono, o Plano ABC, ou que utilizam energia renovável. Então, produtores rurais que se preocupam com essa questão de sustentabilidade e têm projetos, às vezes, né, integração lavoura-pecuária, estão desenvolvendo, vão ter um benefício de ter esse crédito rural, vão poder tomar e vão poder tomar com taxas melhores também, né? Então, tem toda essa questão. E quando a gente pensa no crédito rural,
que é um empréstimo, um financiamento especial, né, e subsidiado pelo governo pelo Plano Safra, ele pode acontecer por diversas formas, né? Ele pode acontecer, por exemplo, pela cédula rural hipotecária, cédula rural pignoratícia hipotecária, que são as garantias. Então, dependendo das garantias que eu tenho mais segurança ou não. E aí, quando eu penso na questão da hipoteca, a gente entra aí na parte, né, do cartório, registro, porque para ter uma hipoteca eu preciso ter um imóvel, né? E ele precisa estar descrito. Então, o que acontece? Existe uma divergência, por exemplo, se na hipoteca do imóvel rural, quais são as benfeitorias que são consideradas. Então, por exemplo, o artigo 21 do Decreto-Lei 16767, ele considera, por exemplo, que maquinário agrícola, ele entra como benfeitoria. Mas tem alguns autores, por exemplo, o Marcos Reis, defende que o maquinário entra como benfeitoria. Já o Arnaldo Rizardo, ele entende que não, que um maquinário, por ele, né, digamos, ser solto, ele não integra o imóvel, ele não está preso no imóvel, não poderia ser considerado uma benfeitoria. Então, aí teria que ver, porque, por exemplo, se eu tenho uma execução, né, da cédula rural hipotecária, quando é feito a penhora e a avaliação desse bem, aí entraria ou não entraria. E recentemente foi criado, né, tá tendo um projeto que acho que vai ser lançado em outubro, se não me engano, que é o registro. Eles estão querendo fazer, por exemplo, os tratores e o maquinário agrícola parecido com o Renavan. E aí, eu acho que vai aguçar mais essa discussão se esses bens, né, se esse maquinário estaria incluso ou não na questão das benfeitorias da hipoteca, do imóvel, né, e aí sujeito à hipoteca. E o que é interessante quando se trata da hipoteca, que é diferente de outras, que a hipoteca ela é feita sobre o imóvel inteiro, e a gente pode fazer uma gradação, né? Por exemplo, a hipoteca em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então, quando tem a execução e o imóvel alienado, ele vai seguindo a ordem de preferência que está na matrícula do imóvel. E quando, por exemplo, há uma execução, eu tenho que entrar com a execução, aquele imóvel tem que ser penhorado, ele vai a leilão. Se o valor for maior do que a dívida, o remanescente volta para o proprietário do imóvel. E se for menor o leilão, a execução prossegue para tentar buscar mais bens do devedor, certo? Esse é o procedimento. Então, essa é uma peculiaridade. Só que o que acontece? O sistema financeiro, ele sempre busca novas formas mais rápidas e mais ágeis, né? De poder ter o seu crédito cobrado de novo. Então, ele vai desenvolvendo mais mecanismos e mais instrumentos, mais formas, né? Eu acho que só em relação à hipoteca, eu vou voltar aqui antes de adentrar dos outros títulos, que eu acho interessante te mencionar, em relação aos tamanhos da propriedade, né? Porque a gente tem a fração mínima de parcelamento do solo, que é considerado um módulo fiscal na área rural. Então, geralmente, quando a propriedade ela é para produção agropecuária, para atividade agrária, ela não pode ser menor do que um módulo fiscal. O módulo fiscal é considerado o tamanho da propriedade suficiente ali para dar um mínimo de produção para manter uma família. Existem casos, situações em que o imóvel pode ser menor que o módulo fiscal, mas aí é quando esse imóvel é utilizado geralmente, por exemplo, numa área rural, mas é utilizado para ter uma escola, um posto de gasolina, ou um galpão, uma agroindústria, não necessariamente para a parte de plantação. O Estatuto Rural, né, o Estatuto da Terra, ele estabelece que pequena propriedade rural é aquela até 4 módulos fiscais,
a média propriedade rural é de 4 a 15 módulos fiscais e a grande propriedade rural é acima de 15 módulos fiscais. Esse módulo fiscal também, ele depende de cada região. Por exemplo, aqui no meu estado, como é uma área produtiva, o Paraná, o módulo fiscal ele é menor do que, por exemplo, uma área que está na Amazônia Legal, que você tem uma parte de reserva ambiental maior. E o que eu achava interessante, porque eu trabalho há muitos anos com isso, é que, por exemplo, a Constituição Federal prevê que a pequena propriedade rural trabalhada pela família, ela é impenhorável. Então, a pequena propriedade é aquela até 4 módulos fiscais. E antigamente, para você saber qual era o módulo fiscal da propriedade, era muito difícil. Eu pegava os processos e na matrícula do imóvel não vinha descrito qual era o módulo fiscal, né, do município. Então, a gente tinha que ficar procurando, às vezes entrava, né, no site da prefeitura, às vezes tinha umas cidades que eram pequenininhas, que nem site tinham. Eu lembro que era bem difícil. E eu comentei isso com o procurador do INCRA, o Carlos Gondim, do Rio de Janeiro, num congresso que eu fui em 2017, porque hoje o INCRA ele já coloca no site toda a tabela, então todas as cidades, né, do país já tem lá o seu módulo fiscal, então dizendo quantos hectares são, né, equivalem ao módulo fiscal, e você já consegue calcular de forma fácil quanto que dá 4 módulos fiscais, e verificar se no processo ali o imóvel está sendo executado, se ele é pequeno ou não. Mas aí eu estava comentando com ele sobre essa dificuldade, e aí foi bem bacana, porque ele pegou e reuniu, né, a equipe dele e montaram um aplicativo chamado INCRALegis. Eles reuniram todas as legislações que eram relativas a essa questão, né, afeta o INCRA, e organizaram um aplicativo. Daí até depois ele pegou e me mandou. Ele falou, olha, Luísa, fiquei pensativo, né, pelo que você tinha me dito, e a gente montou aí um aplicativo para facilitar a consulta realmente da legislação e, né, divulgar mais informações. E nessa questão aí da hipoteca e né, da impenhorabilidade, recentemente saiu uma decisão do ministro Fachin, que ele considerou que é impenhorável o imóvel na situação, às vezes, que tem vários, os terrenos, várias matrículas, mas elas somadas não formam 4 módulos fiscais. Então, o que acontece? Às vezes, o proprietário rural, ele tem lá 2, 3 terrenos que têm as suas matrículas, e elas são contínuas, mas elas elas somadas não chegam ao tamanho de 4 módulos fiscais. E foi bem bacana porque essa decisão dele veio de um julgado aqui do Tribunal de Justiça do Paraná. E o acórdão paradigma, ele usou a fundamentação de um acórdão, né, que era do meu chefe e que eu que tinha trabalhado na fundamentação. Então, né, a gente contribuiu aí para um recurso repetitivo. A única coisa que eu fiquei me questionando depois que eu li o repetitivo, que eles aceitaram, eu achei acertada a situação, né, de manter a impenhorabilidade de vários imóveis, só que eles colocaram que os imóveis eles precisam ser contínuos e no mesmo município. E aí eu fiquei me questionando, né, será que haveria necessidade desses imóveis eles serem contínuos? Porque, veja bem, a ideia do legislador em proteger 4 módulos fiscais é porque foi entendido que foi a necessidade de área suficiente para uma família poder produzir e ter a sua manutenção. Então, ou seja, ela precisa de 4 módulos fiscais para ela ter o progresso, enfim, e ter a continuidade, né, produtiva, que a proteção é a continuidade produtiva pela importância da alimentação, pela importância do agro, porque o agro é responsável por levar, né, a alimentação até as cidades. E aí eu fico pensando, vamos pensar em várias hipóteses. Digamos que o produtor rural, ele herdou um módulo fiscal, mas ele já trabalhava em outro módulo fiscal que não era colado, a propriedade não era colada uma na outra.
e aí ele não vai ter a proteção? Ou digamos que o proprietário rural, ele tem uma propriedade ali, um terreno, e o terreno dele é vizinho, mas está na divisa com outro município. É contínuo, mas está cada um numa matrícula imóvel de uma cidade, de um estado. Tem um rio separando, tem uma estrada que corta e acaba, né? Ou, digamos, o proprietário rural, ele tem um imóvel e a esposa dele tem outro, e são da mesma família. Então, não estaria contínuo. Então, eu defendo que, mesmo não sendo contínuo, estando dentro do limite de 4 módulos fiscais, deveria ser abrangida essa proteção. Outra questão também, que eu estava conversando com um colega da pós-graduação, o Robson Fumagalli, e aí ele estava com uma situação, e a gente até escreveu um artigo que está para ser publicado aí na próxima revista da Digesto, do Instituto Silva Meira, que imagina a situação que tem a hipoteca, que a família dá em hipoteca o imóvel rural, ou quando a família dá em hipoteca o bem de família para uma dívida de terceiro. E aí, esse imóvel, ele vai para a execução, né? O credor tenta pegar, mas tem a declaração de impenhorabilidade dele. E a gente discutiu quais são os efeitos jurídicos dessa declaração de impenhorabilidade. Ela teria capacidade de baixar a hipoteca no registro de imóveis ou não? Nós os questionamos. Porque dentro do processo, se eu declaro a impenhorabilidade, o credor ele não consegue, né, executar ali, ter a posse daquele imóvel naquele momento. Mas se eu mantenho o registro da hipoteca, ela fica ali como uma garantia, como um ônus real. Então, se posteriormente esse proprietário rural vender esse imóvel, teria esse credor direito de preferência no valor recebido pelo proprietário rural? Ou teria ele direito de sequela e todas, né, as garantias que advêm da hipoteca? A gente se questionou, porque surgiu justamente num processo em que ele estava trabalhando essa situação, em que o juiz falou assim: eu declaro a impenhorabilidade, mas eu não determino a baixa na matrícula do imóvel. E aí, conversando, a gente entendeu que teria duas situações que teria que modular. Se na data da constituição da hipoteca, o imóvel rural ele já poderia ser considerado impenhorável, então essa deveria ocorrer a anulação e a baixa dessa garantia na matrícula do imóvel. Então, determinar, né, o cartório para que baixasse. Mas, se na data da constituição da hipoteca estava tudo regular e não tinha situação de impenhorabilidade, então a declaração seria apenas inter partes e deveria ser mantido a hipoteca. E aí ela continuaria surtindo os demais efeitos dela, né? Ela não seria executada naquele momento no processo, mas ela continuaria ali no registro da matrícula do imóvel. Então, essa foi uma situação aí que a gente colocou e de um artigo que está para ser publicado na revista. Agora, prosseguindo, né, nós temos, como eu disse, o sistema financeiro, ele quer dar agilidade e maior segurança na concessão do crédito. E, para isso, ele começou a desenvolver novos instrumentos de crédito, né? Então, uma das possibilidades é a alienação fiduciária de imóvel, que ela não cabe na cédula de crédito rural, mas ela cabe na cédula de crédito bancário. E qual é a diferença para a hipoteca? Na alienação fiduciária, o imóvel ele passa a ser propriedade do credor e a posse fica com o devedor. Então, em caso de inadimplência, há a consolidação da posse. Então, o devedor ele é notificado que ele precisa fazer o pagamento.
Se ele não paga, há uma consolidação da posse, então já pode ir no registro, na verbação, fazer essa consolidação, e esse imóvel vai para leilão. E no caso dele ir para leilão, se o valor for superior ao da dívida, a diferença volta para o dono do imóvel. E se for inferior, considera-se quitada a dívida, né? O credor, o banco, a instituição financeira, ela não pode continuar requerendo outros bens. Aquele imóvel, ele é suficiente para quitar a dívida. E achei bem interessante, porque esses dias eu peguei uma situação de um imóvel que ele foi alienado extrajudicialmente. Não foi judicialmente, foi extrajudicial. E o credor, ele tem a obrigação de prestar as contas e explicar como que foi esse processo de alienação. E o credor não fez isso. Então, a parte foi lá, o devedor, e ajuizou uma prestação de contas para saber como é que tinha ocorrido essa alienação extrajudicial do imóvel. Eu achei bem interessante, foi uma situação bem atípica, bem pontual, peculiar, eu ainda não tinha visto, né, todos esses anos, e foi recentemente que aconteceu isso. Então, essa é uma das situações. E um outro ponto, também uma outra inovação, que é bem recente, que foi agora de 2021, que a Lei do Agro inovou, ela criou a cédula imobiliária rural. Então, é um sistema parecido com a alienação fiduciária, mas existe a possibilidade de fazer um fracionamento da propriedade. Então, eu fraciono um pedaço da minha propriedade para oferecer ela em garantia, ou numa CPR, ou nessa cédula. E aí a gente chama que é o patrimônio rural de afetação, o PRA. Eu afeto um pedaço da minha propriedade para que ela responda pela dívida. E para fazer isso, esse pedaço de propriedade ela tem que estar livre de qualquer ônus. Então, tem que apresentar vários documentos, né, no registro de imóveis, para o cartorário, para demonstrar que eu não tenho nenhuma dívida fiscal, previdenciária, trabalhista. Ela tem que estar livre de qualquer ônus. E eu apresento essa documentação no cartório, no registro de imóveis. O cartorário, ele pode verificar ali se está tudo certo. Se não tiver, ele tem que abrir um prazo para o solicitante ajustar a documentação. Também existe a possibilidade do produtor rural, né, do dono, do proprietário desse imóvel, questionar se está certo ou não, né, esses requisitos, enfim. E aí é afetado um pedaço do imóvel. Então, um pedaço do imóvel vai responder pela dívida. E ele passa a ser considerado impenhorável e inalienável. O proprietário daquele pedaço, ele não pode fazer mais nada. Ele fica como garantia da dívida praticamente absoluta. Ele só não vai ficar em relação, por exemplo, a débito fiscal, né, tributário, o trabalhista e o previdenciário. Mas o proprietário rural, ele tem a obrigação, o dever de cumprir com esses pagamentos, né, para não ter um problema assim, deixou um pedaço da terra ali afetado o patrimônio e aí depois deixa de pagar, cria uma dívida e aí compromete a garantia do credor. Então, isso realmente não pode. Então, ele tem que manter rígida aquela garantia. E a diferença para a alienação fiduciária, porque enquanto a alienação fiduciária, o imóvel, quando ele é leiloado, ele é suficiente para pagar a dívida, se o valor for inferior, aí o credor ele pode continuar prosseguindo, né, com a sua execução para reaver o remanescente. Então, aí nós temos várias situações, né, de garantias. Então, a hipoteca, né, é o imóvel inteiro, tem toda a questão da penhora, e é um processo mais demorado, mas pode o credor prosseguir com o remanescente. A alienação fiduciária é do imóvel inteiro também, mas aí o credor não prossegue com o principal. E o patrimônio rural de afetação é uma parte, né? Acaba, então, o produtor rural tem a vantagem de poder fazer vários contratos e negociar
várias vezes a sua propriedade, então parcelar ela e ter vários contratos de financiamento em paralelo, de forma simultânea, mas também não pode ter sobreposição de garantias. Então, ele tem que cuidar, e se ficar devendo e aquele patrimônio, aquele pedaço não for suficiente, vai prosseguir, né, a execução. Então, foram mais ou menos esses pontos que eu trouxe hoje. Eu fico aí aberta a perguntas, né? Eu não sei se eu passei o meu tempo ou não. E eu posso trazer também mais situações. Acho que eu já dei a meia hora ali, que já são 8. E agradeço de novo a oportunidade. Eu vi que o Marcos Prado levantou a mão. Boa noite, agradeço aí pelas apresentações. Elas foram bem atuais, didáticas, né, ilustrativas, com bastante comentários e algumas discussões que você trouxe. Eu vou passar a palavra aqui para o Marcos Prado, nosso grande amigo e associado, para ele fazer algum comentário ou pergunta sobre o tema. Pode falar, Marcos. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos aí, aos amigos, Mauro, as palestrantes aí, excelente evento. Eu queria dirigir uma pergunta aqui só para a doutora Heloísa a respeito do patrimônio de afetação rural. Uma dúvida que o mercado ainda está debatendo. Outro dia participei de um evento com o Ministério da Agricultura sobre isso e parece que isso ainda está em reflexão, pode haver alguma alteração legislativa nesse sentido. O patrimônio rural em afetação, do jeito que ele foi colocado, ele pode ser constituído, na lei do agro, né? Ele pode ser constituído tanto conjuntamente com a alienação fiduciária ou não. Se ele for puramente o patrimônio rural em afetação, em caso de inadimplemento do produtor rural, devedor do crédito, né? O procedimento de discussão ele é bastante, digamos assim, direto, para não falar outra coisa. Não há possibilidade de ampla defesa, contraditório, não há... basta um requerimento do credor ou oficial de registro de imóveis e a consolidação da propriedade plena em nome do credor. Muito se debateu, né, assim, sobre a legalidade e a constitucionalidade disso, porque nós temos lá na tradição do nosso direito privado a vedação do pacto comissório, que é justamente a apropriação do bem dado em garantia pelo devedor em nome do credor sem um rito de discussão, né? A necessidade, né, em todas as outras figuras aí de garantia real imobiliária, hipoteca, alienação fiduciária, de um leilão público, né, em que se faz o imóvel então oferecido à venda, enfim, e o produto da arrecadação que é utilizado para a quitação da dívida, mas na alienação fiduciária existe até a hipótese lá do segundo leilão negativo e consolidar definitivamente em nome do credor, mas antes disso houve a tentativa de liquidação financeira do bem dado em garantia, né? O que não acontece nessa figura. Eu não sei aí como está acontecendo na prática, né? Se já existiu alguma alguma discussão nesse sentido, porque me parece que isso vai dar problema, né? Tende a ter um contencioso em cima disso. Os produtores rurais, enfim, podem se insurgir contra essa discussão sumária, digamos assim, né? Queria ouvir um pouco a opinião da Heloísa. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu que agradeço a pergunta, Marcos. Então, na prática, aqui, pelo menos no tribunal, eu não tive notícia que já teve uma situação dessas. E eu fiquei refletindo, uma situação bem peculiar, que a gente tem vários lados, né? Várias opções a gente vê. Então, o que a gente percebe? Que, por exemplo, o crédito rural oficial via Plano Safra está cada vez mais escasso. Então, o mercado privado está tendo que se reinventar e trazer novas soluções para estimular, né, as operações, os financiamentos, os investimentos de fora e a circulação de recursos. Então, quanto mais garantias, mais rápido, mais ágil, mais fácil ficar para o credor, mais opção de concessão de crédito e mais eu vou circular recursos no mercado.
Então, a gente tem uma gradação aí, né, que eu vi que eu falei ali da hipoteca, que tem um procedimento mais seguro, que ele vai ser extenso no caso de execução, porque você tem um embargo de execução, você tem uma penhora, é algo, né, mais longo. A propriedade rural ainda está com o devedor, então o credor dele só tem uma garantia. Aí dali a gente passa para uma alienação fiduciária, onde, né, a propriedade está com o credor, mas tem toda essa questão, né, do procedimental. E aí a gente vai para a cédula aí imobiliária rural e o patrimônio de afetação, que é algo assim muito rápido. Então é a lógica do sistema de tentar agilizar isso para poder oferecer mais recursos, investimento e com uma taxa mais baixa. Então acho que cabe ao produtor rural, ele tem as opções na mesa, ele tem os produtos bancários e as formas como ele quer lidar. Ele quer correr qual risco? O que ele está disposto a negociar, né? Como que é o planejamento dele, a gestão empresarial dele? Então, vale a pena eu correr esse risco para pegar uma taxa melhor no mercado, um financiamento? Eu acho que é isso que tem que se pensar. E, certamente, se tiver algum problema ali na hora da consolidação da posse, da propriedade, né, e passar para o credor, eu acho que pode ter uma discussão, mas ela vai ser, né, como a gente chama, postecipada, não vai ser antecipada. A gente vai abrir a discussão, mas depois. É que nem agora, não é de imóvel rural, mas eu lembro que eu tinha uma professora e ela veio me conversar, Heloísa, você que trabalha aí no tribunal, veio me ajudar, perdi o meu carro, né, ela tinha um carro financiado na alienação fiduciária. Aí ela falou assim, eu deixei de pagar um mês, e eu estava negociando com a agência de cobrança. E ela foi lá, pagou o boleto, só que a gente sabe que os bancos, eles são descentralizados. E é enorme, né? Então, assim, o banco é enorme, ele tem um escritório do banco, ele tem um escritório de advocacia que vai fazer a cobrança judicial e ele tem as instituições, as agências de cobrança. E essa turma, às vezes, não se conversam. E aí, o banco entrou lá com a busca e apreensão, bateu o oficial de justiça na porta dela, vim levar o carro. E ela falava, mas como se eu acabei de pagar o boleto, né? Paguei aí faz uns dias o boleto, conversei com a agência de cobrança, né? E para mim tá tudo resolvido. E ela mostrava para o oficial. E o oficial vendo, né, que ela tinha pago, não conseguiu falar com o juiz. E o advogado do banco, não, tem decisão, tem despacho do juiz determinando a busca e apreensão, vamos lá, vamos levar o carro embora. E pegou e levou o carro embora, né? E a mulher grávida ficou sem carro, já tinha pago, foi discutir o quê? Depois. Foi tentar reaver o bem, para ver se já tinha ido a leilão ou não. Daí foi pedir, né, às vezes, dano moral, porque já tinha pago, houve um erro, houve um abuso. Eu acho que essa situação vai abrir discussão jurídica? Com certeza. Mas aí, será que vamos engessar o sistema financeiro por conta disso? Então, é tudo questão de risco e de avaliação, né? Estou disposto, eu, produtor rural, eu, proprietário de um imóvel, a assumir esse risco, mas com a vantagem, às vezes, pegar um crédito mais facilitado, mais rápido, né? Ou às vezes eu não consigo pegar o crédito rural, porque a cada dia mais o crédito rural ele vai ser destinado para os pequenos agricultores ou para programas específicos, às vezes sustentabilidade, né? Que nem aí tem uns de baixo carbono, porque realmente hoje o crédito rural ele é responsável por 30% só do financiamento do agronegócio. 70% é pego via mercado. Então, ou um terço aí com recursos próprios, e um terço com operações de barter. E agora a quarta opção, que está sendo aí, que o mercado está apostando, é no FIAGRO, né? Na abertura do capital, do mercado de capitais. Então, que é uma possibilidade. Então, essas são as minhas considerações, Marcos. Não sei se respondi, não sei se tem uma opinião diferente, mas fico aberta aí para o diálogo. Obrigada. Não, obrigado.
Pois não? Eu só ia fazer um comentário, né, doutora Heloísa? Aí que vem a importância do produtor buscar uma orientação prévia, né? Antes de buscar esse financiamento, se esclarecer, né, qual tipo que vai realmente ali ficar mais inerente para a situação dele e não correr risco depois e não adianta chorar, né? Depois que tu recebe aí uma execução ou uma consolidação de propriedade como é essa da afetação, né? É cada vez mais difícil realmente depois ir para a justiça. Perfeito. Gostaria de saber se mais algum participante tem alguma dúvida, algum comentário, né, sobre as apresentações. A Alice levantou a mão. Pode falar, Alice, por favor. Eu queria só... Boa noite, tudo bem? Doutora Heloísa, na prática, a hipoteca quando coloca ela em segundo, terceiro grau, isso na prática funciona? Tem atrativos para esse negócio? Olha, nesses casos de propriedade rural, como às vezes tem grandes propriedades, elas são maiores, eu vejo bastante ter no registro da matrícula do imóvel, às vezes primeiro, segundo, terceiro, porque às vezes o valor da dívida, ela é bem inferior ao valor total do imóvel. Então, e antes não tinha essa possibilidade de fracionamento, digamos que tivesse tudo na mesma matrícula do imóvel, né? Vários hectares de terra. Então, existiria essa possibilidade, né, de eventualmente pagar uma primeira hipoteca e sobrar o suficiente para ir pagando as demais. Inclusive, a gente tem julgados aqui, eu já trabalhei em casos, antes dessa situação, né, de ter esses novos instrumentos, em que, por exemplo, a gente declarava a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, mas na verdade era uma média propriedade rural. E a gente dizia, não, mas tem os requisitos ali, trabalho familiar, da configuração, então a gente vai declarar a impenhorabilidade no tamanho de 4 módulos fiscais. E aí, o que exceder a 4 módulos fiscais pode ser penhorado. Então, teria que ter um desmembramento da matrícula. Então, já aconteceu antes de ter essa possibilidade do fracionamento, da gente fazer certas determinações dessa forma em alguns processos, né? E até já aconteceu uma situação também de que não era uma propriedade rural, então, mas era a moradia da família. Então, entraria pelo bem de família a impenhorabilidade. Só que aí, quando é o bem de família, eu pego e faço da área da casa. Então, eu vejo qual é a porção de terra ali do fracionamento mínimo do solo correspondente à área da residência, e o que excede isso é determinar a penhora. Então, fazer o desmembramento e da matrícula, né? E aí abrir o outro, enfim, para separar. E isso que acontece agora no patrimônio de afetação. Então, é feito um pedaço da terra, então ela pode estar na mesma matrícula ou em matrículas separadas, mas aí o proprietário rural ele tem que determinar qual é a área e trazer todo o estudo, a planta, as confrontações, todo o estudo de georreferenciamento. E se é da mesma propriedade, aí, se ela vai ser destacada depois e vai para o credor, para um leilão, aí cabe ao registro de imóveis abrir uma matrícula específica, né? Abre uma matrícula própria dessa área, né? Que vai fazer o desmembramento dela com o restante da propriedade. Obrigada, doutora. Acho que a Andréa levantou a mão. Você queria comentar alguma coisa, Andréa? Então, primeiro parabenizar, né, a doutora Heloísa, a doutora Tatiana aí pelo evento, mesmo nós que não trabalhamos, né, diretamente com imóvel rural, mas isso, de certa forma, nos interessa sempre, né, quando se fala de hipoteca, alienação fiduciária, a gente aqui é o doutor Mauro Antônio Rocha,
que é especialista, que é da Caixa Econômica Federal, que tem livros sobre alienação fiduciária. Então, a gente aprende sempre muito com ele aqui na academia. Mas, na verdade, assim, a minha pergunta seria até para a doutora Tatiana, que ela, quando fala do pedido de prorrogação do crédito rural, né, que ela fala que tem que fazer um pedido administrativo, de forma administrativa, né, doutora Tatiana? Fazer o pedido administrativo, não pode estar vencido, né, esse crédito, para se pedir essa prorrogação, tem que ser um laudo, e eu achei muito legal da ideia de fazer uma ata notarial. Porque como a gente é uma academia que é direito notarial e registral, então a gente sempre traz aqui muito tema da ata notarial, eu achei bem legal mais essa aplicação dela também para esse procedimento administrativo e que certamente também ele possa ser utilizado depois no judicial, caso não seja acolhido, né? Como que é feito isso daí? Exatamente, porque essa orientação, apesar de não ter específico nenhuma legislação, essa necessidade do pedido administrativo, isso cada vez é maior o entendimento, né, dentro do judiciário. E, inclusive, situações que eu já atuei, não conseguia a suspensão dos embargos, né, na votação ali do agravo de instrumento, porque não teve o pedido administrativo, né? Então, esse é um entendimento mesmo, que ele tem que ter. E o que acontece? Geralmente, o produtor rural chega até nós, ele já foi chamado para execução, né? Então, é por isso que, quanto mais nós divulgarmos, né, esses passos que ele deve seguir, é muito importante, porque depois fica cada vez mais difícil, né? Daí, qual é a forma? No fim, é tentar protelar, né? Mas conseguir a prorrogação, efetivamente, fica cada vez mais difícil. E sim, esses documentos, eles são muito importantes, e a ata nem se fala, né? Porque a ata tem fé pública, então é o momento que vai até lá, né, faz essa verificação in loco, né, inclusive em conversa com a doutora Liz, eu acabei incluindo uma ata notarial numa outra situação, que foi uma demarcatória, né, que nós precisávamos demonstrar que os marcos estão, né, na divisa da propriedade, enquanto o autor alega que eles foram retirados, né. Então, é muito importante, cada vez mais a gente usa esse instrumento da ata notarial, e inclusive em outras situações, eu demando também nas áreas de família, e a gente também instrui, né, os clientes tudo que tiver que provar algo, né, que puder ser comprovado, ou seja, uma conversa, né, num e-mail, num WhatsApp, fotos, até rede social, se ela for elaborada via ata notarial, ela ganha, né, uma conotação bem maior. Então, sim, no pedido de prorrogação, ela é indispensável. Nossa, que excelente. É bom a gente também divulgar mais isso, e principalmente que tem que ser, então, antes do vencimento. Então, acho que muitas vezes, quando o produtor já vai, né, verificar, ele muitas vezes já fica prejudicado para pedir essa prorrogação, né, porque já está na execução, né? É verdade. E isso que a doutora Heloísa comentou dessa mudança, né, que houve no início do ano passado, é muito importante, porque antes o banco, ele tinha que fazer a prorrogação, né? Constava lá e hoje não, hoje tem essa faculdade, né, que vai depender do relacionamento do produtor com o banco, para saber capacidade, né? Apesar de a gente juntar também laudos, né, de contabilistas, nem sempre o judiciário entende, né, que ele tem essa capacidade. Então, realmente fica cada vez mais apertada essa situação de pedir essa prorrogação. Por isso que ela deve ser muito bem instruída no pedido administrativo. Se negado, a gente vai para o judiciário com esse embasamento todo. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Acho que se não houver mais nenhum comentário, alguma dúvida, nada, eu posso já encaminhar para o encerramento
das apresentações, né? Mais uma vez agradeço a doutora Tatiana, a doutora Heloísa, aí pela apresentação, né? E agradeço também em nome da Adnotari, né? Por se disponibilizarem o tempo de vocês aí para nos ensinar sobre esse tema tão relevante atualmente no cenário atual, né? Eu queria falar um minuto também. Mauro, perdão, desculpe. Não, pode terminar aí. Não, isso seria já no encerramento, e aí arrematar para convidá-los, para avisá-los que na semana que vem, dia 14, não haverá palestra pela Adnotari, em razão aí da Semana Santa, né, da Quinta-feira Santa. Então, nós retornaríamos somente no dia 28, porque dia 21 é feriado também. Então, a palestra seria retornada somente no dia 28 de abril, né? E agora passar a palavra para o Mauro fazer aí as últimas considerações. Obrigado, Bruno. Não, vou ser rápido. Primeiro, agradecer em nome da presidência e da vice-presidência da Adnotari a disponibilidade da doutora Tatiana Lisboa, a doutora Heloísa Magatin Cardoso, né, que nos trouxeram aqui uma série de informações altamente produtivas, né? Eu completei aqui 3 páginas de anotações, não é? Eu fiz questão de acompanhar aí a exposição. Gostei também da forma como foi distribuída aí a matéria, né? Primeiro, a doutora Tatiana Lisboa veio e nos deu as facilidades do agronegócio, né? Então, nós temos aí crédito, né? Temos, além de linhas de crédito, nós temos a possibilidade de prorrogação dos créditos, né? Tudo em prol do atendimento do produtor rural, né? Do nosso agronegócio. Quando a gente fala em agronegócio, a gente pensa logo nas grandes indústrias, né, do agronegócio, mas a gente não pode esquecer que o agronegócio inclui também os pequenos produtores, os médios produtores, que são os que são mais prejudicados nos momentos de crise, né, seja crise ambiental, seja crise financeira, qualquer tipo de crise. Então, a doutora Tatiana nos deu uma boa explicação sobre essas facilidades de captar crédito, né, para investir nas atividades. Em seguida veio a doutora Heloísa e disse, bom, tem as facilidades, mas também tem as dificuldades, não é? Tem, mas tem condições, certo? E aí chega mais ou menos no nosso meio, né? No nosso meio de trabalho. Por quê? Porque quando vai falar nas dificuldades, as condições de captação do crédito, é que se vai falar no quê? Na propriedade rural, não é? Para que se tenha uma propriedade rural que possibilite a captação de crédito, é preciso que essa propriedade rural esteja regularizada perante os registros públicos, não é? Para que ela, além de estar regularizada, ela vai ter que ser oferecida em garantia, né? Aí nós vamos voltar novamente aos registros públicos, vamos voltar novamente ao notariado, para que se façam as escrituras, para que se façam os contratos e os registros, né? Aí é que a coisa já começa a ficar um tanto mais complicada, conforme a doutora Heloísa nos apresentou aí, das dificuldades que o produtor enfrenta nesse meio tempo para poder, né, regularizar e oferecer o seu imóvel à garantia. Então, tudo isso ficou muito bem explicado, né? Falamos depois, aí foi falado a questão das garantias, né? O Marcos Prado trouxe uma questão muito, muito importante, que é a questão da forma sumária de execução do patrimônio rural de afetação, né? Ora, algumas pessoas começam a passar pano nisso. Eu senti até que a doutora Heloísa passou um pouco de pano nessa situação,
não é? Mas ela não pode ser admitida assim. Eu acho que o crédito ele tem que ser concedido, aquele que tomou o crédito ele tem que pagar o crédito. Eu sou advogado da Caixa Econômica Federal, certo? Eu sei como é que isso funciona. Ele tem que pagar o crédito e o credor tem que cobrar esse crédito até o fim, não é? Quando se fala assim, olha, a hipoteca, se houver remanescente, vai ser executado na alienação fiduciária, se houver remanescente, não será executado. Ora, isso já foi considerado lá no início, tá certo? Então, quando foi concedido o crédito com alienação fiduciária, já foi considerada a possibilidade de inadimplemento e a possibilidade de haver remanescente. Então, como é que se faz essa operação? Se faz de uma forma que não haja remanescente, tá certo? Então, se a garantia é de 1 milhão, eu vou emprestar somente 500 mil. Esse é o meu limite. Por quê? Porque se ele não me pagar, eu vou leiloar isso aí, vou pegar em 50% do valor do imóvel, 500 mil e paga a minha dívida. Então, não vai haver remanescente. Então, tudo isso já é considerado lá no início. Então, como eu estava dizendo, é claro, o tomador tem que ter o direito ao crédito, o direito a boas taxas, ele tem a obrigação de pagar, o credor tem a obrigação de cobrá-lo insistentemente até o recebimento. No entanto, o devedor ele tem que ter também, ou eu digo assim, o instituto, né, da garantia tem que ter alguns procedimentos que permitam ao devedor, quando da execução, tentar pelo menos salvar o seu bem, não é? Então, a alienação fiduciária tem esses procedimentos, são apertados, são rígidos, mas tem. Já o nosso patrimônio da vegetação rural não tem. Então, como o Marcos disse, está se discutindo muito para alterar isso. Eu acho de boa razão que se faça mesmo essa alteração, porque o devedor ele tem que ter a possibilidade, no momento de liquidação da sua dívida, no caso de inadimplemento, de crise financeira, qualquer coisa, de tentar. Né? Se ele vai conseguir ou não é outro problema. Se ele tomou a dívida, ele vai ter que pagar. Mas ele tem que ter a possibilidade, tem que ter procedimentos que garantam a ele essa possibilidade de fazer o pagamento, ou de tentar fazer o pagamento quando da execução. Era isso que eu queria dizer. Queria agradecer muito mesmo a presença de vocês aqui, gostei muito da apresentação, espero vê-las novamente aqui conosco. Tá? A gente sempre tem espaço para novos conhecimentos, para novos debates, então já aproveito para convidá-las sempre que possível, sempre que tiverem aí algum tempo para discutir, que venham discutir conosco, e nós ficaremos muito contentes com isso. Exatamente. Também deixar, se quiserem fazer as considerações finais, a doutora Heloísa, a doutora Tatiana, fique à vontade. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Como eu disse, eu estou atuando no direito agrário há pouco tempo, mas é uma área apaixonante, porque como eu até escrevi esses tempos, né? O que é mais importante, o que é mais valioso para o produtor rural? E eu falo porque meu marido é produtor rural, né? Primeiro é o nome, né? Porque ele precisa do nome dele limpo para poder buscar o crédito, e segundo é a propriedade, que sem a propriedade ele não consegue desenvolver as atividades que é o que ele sabe fazer, né? E então tem essas peculiaridades todas, e eu só agradeço o convite, né? Agradeço a Cenimal e a UBAL que me proporcionaram, né? Esse elo também com a Adnotário, e parabenizar, né? Essa instituição que também tem um papel muito relevante. E eu mais aprendo, né? Aprendi na noite de hoje com todos vocês. E então agradecer mesmo e satisfação estar aqui hoje. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Também gostaria de agradecer o convite mais uma vez e colocar a Comissão Nacional das Mulheres Agraristas e a UBAL também, a associação, né, que não são só as mulheres que tem, mas nós também temos os homens, que é da Associação Geral. Comissão das Mulheres é só uma comissão, mas nós temos outras também. Então, deixar à disposição para prosseguir com a parceria, né, que já considero, já temos uma parceria, então já foi muito bom os eventos que tiveram até aqui.
E agradecer e colocar à disposição. As nossas redes sociais é @cnmalubal. Lá tem também alguns e-books que a Comissão das Mulheres já fez e são gratuitos, que têm acesso no Linktree e podem ser baixados. E a gente fica à disposição aí. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. Obrigada, meninas. Até a próxima. Boa noite, obrigada. Fiquem bem. Bom descanso.